Tudo o que somos é resultado do que pensamos. É fundado nos pensamentos e feito dos nossos pensamentos. Frase de Siddhartha Gautama, o Buda. Meu convidado, Charado Buda, dedica a vida a conhecer a natureza do pensamento. O neurocientista Siddhartha Ribeiro. Bem-vindo, Siddhartha. Obrigado, Marcelo. O Siddhartha, religião e ciência são mais próximas do que a gente imagina? Eu acho que sim. Na verdade, a religião é a base de todo um sistema de pensamento que deu origem à filosofia e da filosofia saiu a ciência. Então, a ciência saiu da religião? de onde que veio a mente humana? Como é que a gente saiu das cavernas e chegou aqui? Como? Através das crenças, acreditando em entidades imaginárias que causavam a realidade. Então, só na era axial, Tales de Mileto, passaram-se muitos milhares de anos até que um ser humano falou, olha, tudo é água. Se tudo é água, então, quer dizer, não preciso de uma força divina para explicar a causalidade, porque as coisas são feitas de observáveis. Mas isso veio, evidentemente, no bojo de um processo de crenças religiosas, isso é inegável. Não tem cientista que fica bravo com você quando você fala assim? Olha, talvez. Quantas pessoas no mundo acreditam em deuses? Quase todas. Eu acho que o grande problema é a confusão entre os deuses de dentro e o Deus universal, né? O universo em si. O universo em si é para a gente contemplar, para a gente participar dele, mas não adianta pedir nada para o universo, na minha concepção. Mas os deuses de dentro, as crenças que as pessoas têm em diferentes entidades, em espíritos, em ancestrais, essas podem ser muito benéficas para a pessoa que crê. Quem são os deuses de dentro? Quaisquer entidades nas quais as pessoas creiam. Quando as pessoas pedem alguma coisa para um santo, ou para um caboclo, ou para algum orixá, elas, na verdade, na minha concepção, estão pedindo essas coisas para as suas representações mentais dessas entidades. Isso é uma tecnologia que começou lá no Paleolítico e que foi muito útil, foi muito eficaz. E nós não deveríamos jogar isso fora. Mas acho que a gente precisa entender que toda essa construção é uma construção interna. Então, não foi Deus que inventou o homem, foram os homens que inventaram os deuses. Existe muita vaidade no meio científico? Claro, claro. Assim como no meio artístico, as pessoas que trabalham com criatividade muitas vezes são narcisos. E ela tem algum tipo particular, assim, por conta do sacerdócio que às vezes existe no meio científico? A ciência é um lugar interessante da mente humana porque exige muito rigor e muita disciplina por um lado, existe muita alegria e prazer de fazer as coisas pelo outro, mas existe uma enorme tolerância com os diferentes. Na ciência a gente entende que uma pessoa muito estranha pode ser fundamental. Que bom, né? Muita gente que desconfia da ciência fala que os cientistas brincam de Deus, mas alguns também brincam com o capeta, não é verdade? A ciência é uma moeda com duas faces, né? Por um lado, ela vem servindo desde o início da sua existência ao capital. A ciência se confunde muito com o capitalismo. E com a guerra também. E com a guerra, portanto. Né? O prêmio Nobel vem de uma pessoa que enriqueceu inventando explosivos e que, de alguma maneira, se arrependeu disso. Aliás, por isso ele criou o prêmio Nobel, para que a gente lembre dele como prêmio Nobel e não como inventor do explosivo. De alguma maneira, corrigindo algum mal que tenha sido feito. Então, por um lado, a ciência ela é muito útil a quem domina. Por outro lado, a ciência é libertária, ela é iconoclasta, ela é quase que uma força revolucionária permanente. Então, nessa chave dupla, ela serve a dois senhores. Os neurocientistas, como você, tradicionalmente torciam o nariz para o Freud, né? E você não. Eu não. Por que você, esse espécime
diferente? Primeiro porque eu fui ler o Freud. Acho que muita gente que fala mal do Freud nunca leu nada. E Freud é um maravilhoso escritor e um grande cientista, que num momento em que não havia ainda uma base biológica para tentar entender a consciência, resolveu observar o comportamento humano de uma maneira original. Freud e Jung são profundos conhecedores da mente humana, fizeram observações que são corroboradas pela ciência, mesmo quando os cientistas não se dão conta disso. Que nenhum cientista esteja nos ouvindo. Por que eles têm medo do Freud? Houve um divórcio entre a psicanálise de um lado e a ciência biomédica de outro. Esse divórcio aconteceu já desde o início da contribuição psicanalítica do Freud, mas ele se agudizou nos anos 50, 60. Isso eu diria que é um problema de parte a parte. Por um lado, a ciência biomédica simplificou certos problemas da alma humana ao descobrir que algumas substâncias químicas podiam ter efeitos sobre comportamentos. Por outro lado, muitos seguidores, muitos psicanalistas ou enfim, estudiosos da psicanálise, em algum momento falaram, vocês estão dizendo que a gente não é ciência? Então a gente não é ciência mesmo. E esse divórcio se aprofundou muito nos anos 60. Eu acho que isso agora tende a acabar. Existem já artigos científicos publicados nas revistas mais importantes do mundo que explicitamente mencionam Freud e corroboram teses freudianas. Então, é um momento de síntese. Você já fez psicanálise? Se beneficiou disso? Sim, muitas vezes. Desde a infância fiz psicoterapia por várias razões e psicanálise especificamente freudiana, sim, fiz por anos. E foi muito bom. Arnaldo Guimarães, com os estudos e pesquisas que estão sendo realizados pelo Instituto do Cérebro, podemos ter esperança para a cura do Parkinson? Sim, mas talvez a palavra cura precise ser temperada, né? Uma coisa é você mitigar sintomas. Isso já é feito com terapias tradicionais e agora a grande esperança para mitigar esse tipo de sintoma é a maconha medicinal. Você é a favor do uso da maconha medicinal? Certamente. Deixa eu falar uma frase de efeito aqui, e daqui a 10 anos você me cobra. Eu acho que a maconha está para a medicina do século XXI, como os antibióticos estiveram para a medicina do século XX. Mas que linda frase! Muita gente deve ter ficado muito feliz ouvindo você. E eu tenho certeza que muitas pessoas que hoje ainda são contra por preconceito, em breve estarão se beneficiando disso. Se a pessoa for procurar na farmácia medicamento à base de substâncias da maconha, hoje ela já encontra. Só que são remédios caríssimos, né? Mais de R$ 2.800 por uma quantidade pequena. Então, eu tenho participado de um movimento que é pela regulamentação do cultivo em casa ou das cooperativas sem fins lucrativos. Será que estão bloqueando isso porque tem gente que vai ganhar menos dinheiro? Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. O que seria para a indústria farmacêutica um remédio que compete com tantos outros, mas é produzido em casa? No próximo bloco, o papo é concreto, a dura e desconcertante realidade. Como é fazer ciência num ambiente hostil em que tem gente ainda falando de terra plana? Siddhartha Ribeiro vai responder aqui, você cutuca o cara com a hashtag provoca. O aspecto mais triste da vida atual é que a ciência acumula conhecimento mais rápido do que a sociedade acumula sabedoria. O recado é do escritor Isaac Asimov. Ô Siddhartha, você disse numa entrevista que o excesso de conhecimento com falta de sabedoria é perigoso. Com certeza. Explique. A situação que a gente está vivendo hoje. Uma boa parte do planeta em guerra, máquinas de destruição cada vez mais poderosas, robôs, soldados, bombas horríveis, armas químicas, armas biológicas que existem, não são utilizadas ou às vezes são utilizadas. Então é uma situação muito perigosa para o planeta, né? Um capitalismo desenfreado em que os ricos estão muito mais ricos do que eram antes e os pobres não estão melhorando muito de vida. Tudo isso indica um grande risco para a nossa espécie e eu diria assim, para o planeta de uma forma geral. Por outro lado, sem
conhecimento, a gente não tem como resolver nenhum problema. Então, a ciência é profundamente necessária. Eu acho que esse é um instante em que a síntese é necessária. Precisamos olhar, por exemplo, para o chamado dos indígenas brasileiros, para o chamado do Raoni, e falar, vamos parar de destruir o ambiente. A grande riqueza da Amazônia não é o mineral embaixo da terra, é o DNA, é o código genético daquelas plantas, daqueles animais, daqueles fungos, e a cultura indígena que sabe a diferença entre essa planta e aquela planta. Então, se nós destruirmos isso, vai ser um tiro no pé, uma burrice planetária. O interesse na Amazônia não é no índio nem na p da árvore, é no minério. O Siddhartha, como está a ciência do seu país? Na UTI. A nossa ciência está muito, muito combalida. Há quanto tempo? Em 2010, nós estávamos começando a decolar e investir no capital humano que nós temos, que é maravilhoso. A partir do governo Temer, a ciência começou a ser profundamente atacada e hoje a gente chega a ter saudade do Temer, porque a situação é muito grave. É como eu falei antes. Dá para você nos dar uma noção da consequência do que está acontecendo? A consequência é o país perder o bonde do século XXI. Se nós não mantivermos e aumentarmos o nosso investimento em ciência e tecnologia e, portanto, em educação, se nós não pagarmos melhor os professores do magistério, se nós não investirmos nas bolsas de pesquisa, se nós não tivermos dinheiro para instalar e manter laboratórios, o Brasil vai se tornar um país muito atrasado e já é desigual, já é injusto, vai ser muito pior. Mas eu insisto, me dá uma ideia mais concreta do que está acontecendo. No meu laboratório eu tenho 5 alunos sem bolsa. E o que isso vai significar? Isso, quando você tira o combustível da ciência, qual é o efeito que dá lá na frente? O efeito que dá lá na frente é de empobrecimento da sociedade como um todo. O João pergunta para ele como um neurônio de um Bolsonaro consegue sobreviver em um ambiente tão inóspito que é o cérebro dessa família. Olha, é terrível a gente estar aqui falando do presidente da República Brasileira nesses termos, mas infelizmente parece que nós fizemos uma coisa que nunca tínhamos feito antes, que é investir, ou pelo menos uma parte da população, investir num projeto de destruição do Estado. Mas, Siddhartha, muita gente que apoia o Bolsonaro e que assiste a esse programa pensa que ele defende o Brasil, ao contrário do que você está falando. Ele diz que defende, mas então se ele defende, ele tem que cumprir a promessa que ele fez durante a campanha e colocar o investimento em ciência no Brasil em torno de 3% do PIB. Essa foi uma promessa de campanha e ele está fazendo exatamente o contrário. Quanto que ele está investindo? Está caindo para abaixo de 1%. Ou seja, está desinvestindo. Está desinvestindo. Como recuperar uma mente que é invadida por um pensamento que só enxerga um viés? Acho que com diversidade de pensamentos, com livros, né? As pessoas estão esquecendo que ler é importante. E o nosso pensamento, quando ele é praticado apenas em 140 caracteres, ele vai ficar do tamanho desses 140 caracteres. Então é preciso que as pessoas leiam mais, vejam menos televisão. Eu sou totalmente a favor da internet, da televisão. Tudo isso é muito bom, mas em quantidades moderadas. As pessoas precisam se abrir para o diverso, entender que existem pessoas com opiniões diferentes e buscar essa diversidade em lugar de procurarem uma opinião idêntica à sua. Olá, eu sou Anderson Neves. Eu tenho um entendimento, eu reconheço a realidade de que a Terra é plana e de que o globo, na verdade, é uma ficção científica. Eu sou Alan Silva. Eu acredito com certeza que a Terra é plana. Olá, eu sou Jota Martins. Eu tenho 2 certezas na minha vida, né? A primeira é que um dia eu vou morrer e a segunda é que a Terra é plana. Vale a pena fazer ciência no país do terraplanismo? O terraplanismo é global, né? Não é só no Brasil. É claro que o Brasil está numa crise mais aguda de burrice, até porque tem muito pouca livraria, muito pouca biblioteca, as pessoas leem muito pouco aqui. E o debate é um debate muito raso, em geral. Mas a gente tem que melhorar. O Brasil também é um país incrível culturalmente, com a cultura mais sofisticada do mundo também está aqui.
Então a gente tem que acreditar nisso, a gente precisa lutar pelo Brasil. O Brasil está num momento de vai ou racha. Nós vamos precisar de muito conhecimento técnico, científico, para colocar o país em marcha novamente. O país está parado e, em alguns aspectos, andando para trás rapidamente. Só que você é diretor da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e tem muita gente poderosa que quer a ciência andando para trás. Como resolver esse cabo de guerra? Preciso engajar as pessoas no entendimento de que os cientistas não estão lutando pelo que é seu, estão lutando pelo que é nosso. As pessoas têm que entender com profundidade o que isso significa, porque hoje em dia ninguém não compra nenhum chiclete na farmácia sem passar por uma rede de computadores. Se não tivesse ciência, não teria nem como ele economizar no combustível. Nada, não teria. A produtividade da agricultura não estaria Ou lá, no não teria aplicativo. vacina, não teria antibiótico, não teria nada. A vida seria horrível, estaríamos de volta à caverna. Será que não é melhor voltar para lá? Não, Marcelo, nós temos que pensar em avançar. Então vamos avançar para o próximo bloco. O assunto é uma esponja com menos de 2 quilos e consistência de pudim, o cérebro humano. Cutuca a cachola do meu convidado Siddhartha Ribeiro com a hashtag Provoca. Qual é a relação entre a obra de Salvador Dalí e a tabela periódica? A música Yesterday dos Beatles e a máquina de costura? Todas são ideias que nasceram de sonhos, como o Siddhartha Ribeiro conta neste livro aqui, O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho. Ô Siddhartha, para que serve o sonho? Sonho é uma simulação de um futuro possível, com base em ontem, como será amanhã. Uma simulação de um futuro? Isso. Por isso que eu chamo de oráculo da noite, um oráculo probabilístico. Não é que o sonho vai te dizer o que vai acontecer, ele pode te dizer uma coisa que talvez aconteça. O sonho tem a ver com previsão? Sim, sim. De vida mesmo? Sim. Os sonhos na nossa vida contemporânea não parecem ter muito sentido, mas isso diz mais sobre a nossa vida contemporânea do que sobre o sonho. Freud, Dr. Sigmund Freud, um médico vienense que eu conheci não faz nem um século, sabe, Adelaide? Bom, ele descobriu que na nossa cabeça cabem uma infinidade de pensamentos, ideias, lembranças, medos e vontades, sabe? Muitas coisas que a gente nem imagina que tenha lá dentro. E também descobriu que os sonhos revelam estes desejos. Quer dizer que os sonhos revelam os desejos da gente, é? O sonho ajuda na memória? Sim. Bom, o sono ajuda na memória. O sono ajuda o cérebro a descartar as memórias que não são necessárias, então esquecer, reforçar as memórias que são necessárias e também recombinar as memórias, reestruturar as memórias, gerando novas ideias, ou seja, a fonte de criação. Então, peraí, você está falando que para ter uma boa memória é importante esquecer. É importante dormir e esquecer, claro. Imagina se você lembrasse de tudo que já te aconteceu até hoje. Aquele Deus conto me do Borges, né? O Funes o Memorioso. É. Se você lembrasse de tudo, você não teria condição de operar sobre isso. Então, para que nós estejamos falando sobre qualquer coisa agora, nós temos que não estar falando sobre todas as outras coisas agora. E os sonhos ajudam a gente a triar as memórias. O sono e os sonhos. Os sonhos, na verdade, têm um papel biológico que apenas agora começou a ser revelado, os artigos científicos sobre isso têm em torno de 10 anos. E existem evidências recentes mostrando que quando a gente sonha com alguma atividade concreta, por exemplo, jogar um joguinho de computador, um videogame, o seu desempenho melhora depois que você sonha. E por que o sono que ajuda na memória não facilita a gente lembrar do sonho no dia seguinte? Então, isso é interessante. Você tem aquela memória da última cena do sonho. Mas essa memória, ela está muito débil, porque o cérebro, durante o sono REM, ele não possui níveis altos de noradrenalina, que é um neurotransmissor necessário para
fortalecer essa memória. Então, peraí. Na hora que a gente acorda, aquilo está muito fragilzinho. Frágil. E por isso que você pode esquecer rapidamente. Isso, é um fiapo de memória. O que você deve fazer? Deve ficar imóvel. Hã? Imóvel. Imóvel na cama. Quietinho em casa, na cama, a pessoa fica quieta. Pega o papel e lápis e começa a lembrar. Ao fazer isso, a noradrenalina vai ser liberada, e aquela memória que estava débil fica forte, e aí é como se fosse um fio de um novelo. Ela vai puxar, e uma pessoa que se dispõe a fazer isso, em poucos dias ela já está escrevendo 10, 12 páginas. Quando você treina a essa memória, você ajuda no dia seguinte a lembrar. Muito, muito. Por outro lado, se a pessoa levanta da cama e vai escovar os dentes, quando a noradrenalina chega, ela não vai mais encontrar aquele fiapo de memória, vai encontrar a cara no espelho, o dente frício, e aí vai reforçar memórias do presente que não são a memória do sonho. Quando a gente ouve vozes dentro da cabeça, isso é um sinal do quê? Então, veja, todo mundo ouve vozes dentro da cabeça. As pessoas que são ditas saudáveis consideram que essas vozes são a sua própria voz, é o diálogo interno. Algumas pessoas interpretam essas vozes como sendo de outras pessoas. E nesses casos a gente diz que elas estão em psicose e hoje são consideradas doentes. Mas há 3.000 anos, essas pessoas eram valorizadas. O faraó ouvia vozes, o faraó se considerava um deus. Era como se estivesse ouvindo uma voz especial. Julian Jennings falava isso, ele falava, olha, aquilo que hoje é considerado doença, o que a gente chama de esquizofrenia, por exemplo, há 3.000, 4.000 anos atrás, era distinção social. Era alguém muito iluminado que ouvia. Exato, ou as pessoas eram psicóticas ou andavam atrás de um psicótico para orientá-las. Quem garante que nós não estamos sonhando agora? Isso é uma proposição filosófica muito antiga. Na China, há 2.500 anos, as pessoas se perguntavam isso. Nada. Ninguém. Ninguém. Agora, Siddhartha, você também faz experiências com drogas e a relação delas com algumas doenças, como a depressão, por exemplo. Essa proposta da psiquiatria dos últimos 30 anos, de que as pessoas têm que se medicalizar e tomar remédios todos os dias, e tomam esses remédios, depois muda o remédio, depois aumenta a dose do remédio, depois combina os remédios, e isso é algo que todo mundo em casa sabe que acontece, isso não está levando a um aumento do bem-estar. E é aí que surgem os psicodélicos como uma esperança de tratar o trauma, tratar a depressão, são coisas diferentes, mas que têm relação, não com remédios todos os dias, mas com remédios poderosíssimos que são administrados de vez em quando, em poucas sessões, com muita psicoterapia, com muito conhecimento da psicologia, do setting. E isso tem tido efeitos impressionantes, por exemplo, com pessoas traumatizadas que vêm da guerra. Você fala em psiconáutica, né? É uma arte de navegar mentalmente sobre o efeito de psicodélicos. Que cuidados que deve se tomar para essa viagem ser uma viagem reparadora, uma viagem tranquila, se é que posso usar essa palavra? A gente deve abordar a psiconáutica como a gente aborda o esporte radical. Voar de parapente é maravilhoso, fazer mergulho subaquático é maravilhoso, mas é perigoso. E para isso a gente faz curso, a gente tem instrução, a gente faz isso com alguém, a gente tem equipamento de segurança, tem uma série de procedimentos. O problema da proibição das drogas é que ela retira o ambiente social de educação para essa prática e joga isso no invisível, ao acaso. As pessoas vão aprender com quem também não sabe. E aí, quando ela tem uma experiência dessa, ela pode se dar muito mal. E ela pode se dar mal. Como que deveria ser o debate sobre drogas no Brasil? Olha, eu acredito que nós precisamos desintoxicar o debate, legalizando e regulamentando todas as drogas. As pessoas estão morrendo nas comunidades por balas perdidas da polícia ou das pessoas que vendem drogas
E isso não é necessário. As pessoas, se a gente quer proteger as pessoas, a gente precisa de informação. Tudo tem que ter bula, tudo tem que ter prazo de validade, tudo tem que ter a pureza determinada, sem contaminantes. E aí as pessoas vão fazer suas escolhas adultas, inteligentes. O Lean, por que hoje em dia várias pessoas não sentem mais sono? E nenhum tratamento aí no mercado resolve nada. É um profissional empurrando para o outro e ninguém resolve nada. É um insônia se queixando, me parece. Como é o nome dele? Lean. Lean, eu acho que a gente está vivendo uma loucura, que é a invasão da noite por tudo que é elétrico e eletrônico. Então a pessoa fala assim, eu vou ficar aqui vendo minha internet enquanto o sono não vem. E aí ele não vem. Ele não vem porque a estimulação é incessante, né? E enquanto o cérebro está sendo estimulado, a noradrenalina está sendo liberada e mantendo a gente alerta. E ele também não vem porque aquela luz, sobretudo a frequência azul, impede a formação da melatonina, que é produzida... Por que impede? Porque, na verdade, sinaliza que o dia está começando. É um sinal quase de animal, sinal contrário, está dizendo, olha, o dia está começando. nascendo e você vai dormir? Exato. Não precisa. Ô, Siddhartha, o que é uma memória? Memória é uma trajetória preferencial para a propagação da atividade elétrica que corresponde a um objeto do mundo exterior, ainda que seja imaginário. Meu Deus, é uma trajetória elétrica aqui dentro? Aqui dentro. E que corresponde... A algum objeto, a algum referente. Ainda que seja um objeto como democracia, paz, amor, alguma coisa mais abstrata. É quase uma história escrita que encontra um caminho. Isso, exatamente. E nós acumulamos isso ao longo de toda a vida. E misturamos essas memórias o tempo todo. Então, quando me perguntam o que é o inconsciente, eu digo que o inconsciente é a soma de todas as memórias e todas as suas combinações possíveis. Vai encarar essa. Não é infinito, mas é muito grande. É muito bom. Então, uma pergunta fácil sobre o seu objeto de estudo. Siddhartha Ribeiro, o que é a vida? A vida é adaptação e algo que precisa ser compartilhado. A vida precisa melhorar para todo mundo, não só para alguns. E você está compartilhando com quem? Com todo mundo que eu posso, Marcelo. Com todo mundo. É hora, então, de refletir, literalmente, Siddhartha, neste espelho pós-moderno. É a hora da nossa selfie. Bora lá? Bora. E aí, Siddhartha, estamos refletidos aqui? Estamos aqui representados. Que memória vai ficar dessa entrevista? Vai ficar a memória de que o Brasil tem jeito e o planeta também. E você aí, curtiu ou ficou mais em dúvida? Por que tem tantas dúvidas dentro do cérebro, hein, Siddhartha? Não responde não, deixa eles ficarem em dúvida. Valeu. Valeu. Até.